Muito bem, depois da configuração inicial, então, temos essa visão do nosso desktop, da nossa mesa, da nossa secretária, que nos permite ter acesso a todo o conteúdo do Mac. Quando é a primeira vez que configuramos o computador, não temos muita informação, está com a configuração básica e vemos alguns itens aqui interessantes. Por exemplo, essa parte inferior, que é a barra chamada Dock, e é onde abriga as principais aplicações, os principais aplicativos que temos no nosso Mac. Na parte superior temos um menu universal, e para quem tem um MacBook com a câmera, essa área daqui é a área da inserção da câmera, que fica... Bom, eu posso passar o mouse por trás da câmera, a barra de menu continua existindo, mas obviamente é uma área que está aí bloqueada por essa câmera nos MacBooks. No iMac, como a câmera fica um pouco mais deslocada, não temos essa descontinuidade, a barra é contínua, e qualquer registro dessa imagem vai mostrar a barra de menu completa. De qualquer maneira, as informações que costumam aparecer aqui em cima quando estamos num notebook, num MacBook, as opções de menu ficam divididas pela barra preta, então não tem risco de ter um menu escondido aqui atrás, as opções seguem para o outro lado. E essas opções, inicialmente, estão aqui do lado esquerdo, com essa maçã, Finder, arquivo, no caso do Mac em português de Portugal, seria ficheiros, editar, visualizar, ir, janela, ajuda, e do lado direito temos mais opções. Isso aqui é porque eu estou com a gravação de tudo que eu faço no Mac agora, então é um ícone da gravação da minha tela, indicação de bateria, Wi-Fi e outras informações que vamos vendo aqui ao longo dos vídeos. Bom, então no desktop, quando vocês abrem pela primeira vez, não tem nada, né? E depois isso aqui pode ser tudo populado por dados, pastas, enfim, temos como organizar isso. E tudo relacionado à exploração de dados do nosso computador vai estar relacionado ao nome Finder. Finder é o explorador de arquivos, dados, ficheiros do nosso Mac. Então, sempre que eu precisar da minha base, onde estão as minhas informações, eu vou pensar no Finder como a base de tudo. A estrutura de pastas que conhecemos em informática há muito tempo, ela no Mac está toda enraizada no conceito de Finder. E também temos o Finder neste ícone na parte inferior. Vou tentar utilizar o zoom aqui para aumentar o ícone. Então no vídeo anterior eu configurei a tecla Ctrl e 2 dedos no trackpad, porque eu estou num MacBook, para poder fazer essa aproximação. Mas também podemos usar Ctrl e o deslizamento do dedo em cima do mouse, do rato, não é? Para fazermos essa aproximação. Depois, quando falarmos de acessibilidade, vamos rever essa configuração nas definições do sistema ou ajustes do sistema. Então o Finder está aqui nesse canto, é esse ícone com as duas carinhas, ou uma só, depende do ponto de vista, não é? Então temos uma aqui e a outra geral. E quando eu faço clique nesse ícone, tenho acesso a uma janela onde, teoricamente, posso visualizar os dados do meu Mac, do meu macOS. Inicialmente, isso vem muito puro, ou seja, como eu posso dizer, vem ligeiramente desconfigurado, no sentido de que eu não tenho um acesso muito fácil a todos os meus dados. Eu tenho aqui documentos, não é? Mas existem outras pastas no meu sistema que não aparecem aqui, e depois veremos como configurar essa área do favoritos para ter um acesso mais fácil às nossas informações. Uma vez que eu abro essa janela, né, só com um clique normal do mouse aqui no Finder, tenho a visualização da minha janela. Se eu tentar fazer clique outras vezes, ele não abre novas janelas, depois existe outra forma de fazer isso. Mas aqui é o acesso a todas as minhas informações. Na parte inferior, então, temos algumas aplicações, aplicativos, não é?
que veremos ao longo dos vídeos. E isso pode ser configurável, não estão todos os softwares nessa parte inferior. Então, se eu venho aqui nos meus favoritos, onde diz aplicativos ou aplicações, posso ver que tem muito mais opções do que as que estão disponíveis na parte inferior, e todos os outros programas que eu instale futuramente no meu macOS podem ficar aqui na pasta de aplicativos e até não estarem disponíveis na parte inferior. Tudo vai depender de como vocês queiram configurar o Mac durante o uso. Então, podemos ver aqui que dicionário, dicas, e não aparece aqui na parte de baixo. Uma coisa muito interessante do Mac é exatamente essa aplicação, esse aplicativo Dicas, que nos permite ter uma ideia inicial também do nosso equipamento. Então, para quem acabou de comprar o Mac e está vindo do Windows ou do Linux, nunca usou o Mac, ou já usou, mas ainda tem dúvidas, se considera um usuário, um utilizador básico, é interessante porque o Dicas tem algumas informações que podem nos ajudar a conhecer mais sobre o Mac. Então temos manuais, temos muitas coisas. Para quem gosta de leitura, esse manual é bastante interessante, bem completo, uma coisa que não vemos, por exemplo, no Windows, que é um pouco mais complexa no Linux, um pouco mais densa, não é? E aqui é tudo muito mais leve, com gráficos que facilitam a leitura. Então, deixa eu só ver aqui novos recursos para o macOS, por exemplo, e ele já abre, ó, todas as opções aqui com imagens e tudo, portanto facilita bastante a aprendizagem. E vocês podem ver que do lado esquerdo tem um menu gigante de opções, onde podemos ver quaisquer opções aqui que nos permitam usar o Mac de uma forma bastante completa. Então, para aquelas pessoas que dizem, eu não uso o Mac com todo o potencial que ele tem, eu só sei o básico do básico, eu só sei o superficial, eu tenho muitas dúvidas, não descartem a possibilidade de usar o Dicas, não é? Então, em vez de, vou procurar um tutorial e não gosto do jeito que a pessoa explica ou não sei o quê, se a pessoa gosta de leitura, pode vir a aplicação Dicas e tem aqui bastante informação, ajuda muito. Para quem não gosta de ler, então o vídeo sempre facilita, porque o visual é muito prático em várias situações, não é? Depois, uma outra opção seria utilizar aqui o menu ajuda, que diferente do outro sistema, né, do Windows, ajuda, né? Ele ajuda realmente. Então temos aqui uma opção interessante, que não só isso, já vou adiantar aqui também, por exemplo, se eu quero, não sei como é que, onde está a opção de copiar e colar, não é? Então o menu ajuda, ele não só tem aqui para todos os programas a ajuda daquele software, mas também procura dentro do menu a opção que você está buscando. Então, por exemplo, copiar. E ele diz aqui, itens de menu, copiar dicas, né? O copiar está como copiar dicas, por quê? Porque eu tenho dicas aqui no meio, a lâmpada, está selecionado, então ele me dá a opção já de fazer a cópia desse software. Mas vocês podem ver que todas as outras opções, não sei, cortar. E ele diz exatamente com esse balão azul aqui, flutuante, onde está a opção que eu procuro. Está aqui. Não é? Ainda com símbolos aqui ao lado, que são os atalhos. Também vamos ter uma seção sobre atalhos. Não é? E é interessante o menu ajuda por isso, porque não só eu posso buscar ajuda sobre um determinado tema, não é? Como também posso ter acesso ao manual e às dicas, não é? mesmo dicas que eu tenho aqui, mas também posso procurar itens de menu, porque são muitas opções, não é? E aqui estamos falando do Finder, que é o gestor do meu sistema operativo, sistema operacional, do meu macOS. Mas e quando a gente entra num software mais complexo, um Photoshop, que tem centenas, quase milhares de opções, não chega a milhares, mas tem centenas de opções no Photoshop, e eu preciso às vezes adicionar uma máscara, ou para quem não sabe o que é o Photoshop, não precisa se preocupar agora com isso, mas para quem sabe, não é? Então são muitas opções em muitos menus, como que eu localizo uma determinada opção? É impossível, se eu não memorizei bem aquela localização, dá um certo trabalho. Então eu venho aqui na ajuda e escrevo o que eu quero
buscar, então, por exemplo, localizar, não tem localizar. Será que tem buscar? Tem buscar. Ó. Então, quando eu quero fazer uma procura no meu Mac, eu posso usar essa opção. Não é? Mas também quando eu quero procurar alguma coisa no meu Mac, eu tenho essa lupa aqui no canto superior direito. Depois a gente fala dela. Então, esse menu ele vai ficar disponível em praticamente todas as aplicações. Existem alguns softwares que trabalham com imagem completa e o menu desaparece. São poucas, mas existem. Mas normalmente isso não acontece. Então quando eu abro dicas, o que dizia Finder aqui ao lado da maçã, agora se chama dicas. Né? E se eu mudo, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu abro o calendário, a opção muda para calendário. Não é? Aqui ao lado da maçã. O que isso quer dizer? Que para cada aplicativo aberto, o menu se adapta a esse aplicativo, posto que eu só tenho uma seta para manipular o meu equipamento. Então eu não tenho duas, portanto não tenho como funcionar em multitarefa, eu vou trabalhar com as duas mãos e de um lado trabalho com calendário, do outro com dicas. Eu até poderia fazer isso, não é? Mas sempre terei um software ativo de cada vez. Só tenho um apontador, não tenho dois. O Mac não é tátil, então eu não posso com 2 dedos manipular o equipamento. E até quando eu falo de iPhone e iPad ou outros equipamentos com um display touch, normalmente só funciona com um toque. Quando são 2 é para outras funções. Então eu não posso fazer um clique ao mesmo tempo nas 2 janelas. Portanto, a janela que está ativa é a janela que tem o menu. Se eu venho para o Finder, aparece Finder. Se eu faço um clique na minha secretária, no meu desktop, na minha mesa, eu vejo a mesa. Então a janela sai da frente e eu posso visualizar tudo e continua dizendo Finder. Né? Vou dar outro clique para voltarem. Quando faço clique aqui calendário, clique aqui dicas. Então, quaisquer aplicativos que eu use, vou ver aqui o menu referente a esse aplicativo. Não é? Depois, esse menu vai ter diversas opções, aqui o ajuda mais uma vez, então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, mas para cada software, obviamente vai ter as suas opções. Um menu universal que sempre vai estar disponível, não na janela, mas na parte superior. E dentro do menu com o nome do aplicativo, normalmente eu tenho as definições, ajustes ou preferências. Isso depende da versão de macOS. Estamos no macOS Sequoia agora, mas para quem vir esse vídeo com versões antigas de macOS, existem coisas muito parecidas. Existe lá uma opção de ajustes, definições. Aqui está desligado porque eu preciso configurar o calendário, então vamos dar aqui continuar. Agora sim, ajustes. E aqui eu posso fazer a configuração do meu software, que em outros sistemas pode se chamar preferências, por exemplo. No Finder, o Finder também tem ajustes, também tem definições, também tem preferências. Então, faço um clique e aparecem aqui as configurações do Finder. Se eu vou ao lembretes, ainda não está configurado, então, mas aqui já apareceu, ótimo, vou dar aqui um continuar para que apareçam, ativar a sincronização do iCloud, não, ainda não vamos trabalhar com iCloud. Então, lembretes, ajustes, ou definições, ou preferências, não é? Então, quaisquer opções, aqui não tem, o Dicas não vai ter configurações, está aqui uma exceção. Mas para qualquer software, quando eu vou no menu do seu nome, vou ter aqui algumas opções e uma delas vai ser esse ajustes, definições, preferências, configurações que vemos em outros sistemas para que vejamos as opções de configuração daquele software. Também nesse menu temos aqui ao final o encerrar, sair, quit. Então, diversos nomes também, dependendo do idioma do sistema. Para quê? Para fecharmos o software. Então aqui um ponto importante. Tenho o meu calendário aberto, não é? Posso vir aqui nesse botão vermelho, nesse ponto vermelho que está no canto superior esquerdo da janela,
fecho a janela, mas o menu calendário ainda está ativo. E se eu olho para o meu dock, isso é configurável, eu posso tirar esse pontinho daqui, mas se eu olho para o meu dock, na parte inferior do aplicativo, tenho lá um pontinho preto. O que isso quer dizer? Que antigamente era uma flecha preta, enfim, uma sombra, já mudou várias vezes. Esse pontinho preto quer dizer que o software ainda está aberto. Então, essa aplicação está aberta, não está fechada, eu só fechei a janela. Portanto, todas as ações que eu tomar dentro desse software vão atuar em cima, no caso aqui do calendário, e o calendário ainda está aberto. Para eu fechar essa aplicação, tenho de ir ao menu e inicialmente vamos falar aqui da opção. Depois existem atalhos de teclado. Não é? O Mac trabalha muito com atalhos de teclado, é muito prático. Não é? Então, para quem já quiser ir praticando, está aí Command Q. Mas, por enquanto, vamos ficar só no nome aqui, encerrar ou sair. E é uma coisa padrão também de praticamente todos os aplicativos. Não é? O Finder não, por quê? Porque quando eu fecho o Finder, na verdade eu estou desligando o meu sistema. Portanto, mais software, sempre, ó, encerrar, vamos lá no Dicas. Dicas, encerrar. Então, sempre a última opção do menu vai dizer encerrar. Portanto, é uma coisa padrão e facilita bastante a navegação do nosso sistema. Depois, ao lado eu sempre uso o nome menu da maçã para que a gente consiga ver aqui a indicação do software que está ativo no momento. Isso vai ser muito importante para os atalhos do teclado. O atalho vai atuar em cima do software ativo. Né? Se diz dicas, eu não vou fechar o Word. Se diz Word, eu não vou fechar o Excel. Se diz PowerPoint, eu não vou fazer o copiar e colar no e-mail. Não é? Eu tenho que sempre prestar atenção qual é o meu software que está ativo nesse momento. É o Dicas. Ele está ativo e aberto, óbvio. Se ele não estivesse aberto, não estaria ativo. Mas a base é esse menu da maçã aqui, que está sempre disponível. Esse sim. Sempre vai estar aí, a não ser que a barra toda desapareça. O que temos aqui? Temos o sobre, né? Temos também ajustes do sistema, ou definições do sistema, ou preferências do sistema, e outras opções mais que podemos ver aí ao longo dos vídeos. Mas inicialmente, o que eu quero falar aqui é sobre o repousar, reiniciar e desligar. Não é? Também tem um bloquear a tela e finalizar a sessão, que seria para sair desse usuário, ou seja, o Mac pode permitir a configuração de vários acessos diferentes para que uma pessoa não tenha acesso aos dados da outra. Mas temos aqui repousar, reiniciar e desligar. Então, quando eu termino de trabalhar com o meu Mac, eu posso desligar ou dar repousar, se for o iMac. E se for o MacBook, é simplesmente fechar a tampa do MacBook e ele já entra em repouso. Ah, mas o que é melhor? Deixar em repouso ou desligar? Depende. Se o computador vai ser usado em até 5 dias depois, reposa, deixa no repouso, já está. Né? É o famoso sleep de outros sistemas também. Vai ficar um mês parado? Não, então talvez seja melhor desligar porque vai ficar gastando bateria e não vale a pena. Mas, de qualquer maneira, é muito raro que eu faça o desligar no Mac. Ainda mais hoje que o sistema está tão estável e com as atualizações automáticas e tudo mais. É interessante deixar no repouso, até porque ele já busca algumas atualizações mesmo em repouso, quando necessário, quando é realmente urgente. E isso garante aqui a segurança do nosso Mac também. Sem contar que hoje, com os novos chips chamados Silicon, que nós não vemos nome Silicon em lugar nenhum da caixa do Mac, mas os M's, não é? M1, M2, M3, M4 e as variantes, não é? M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra e por aí vai, o consumo de energia é muito baixo. Então, mesmo que eu deixe em repouso um iMac ou um Mac Mini ou um Mac Studio, o consumo vai ser muito baixo. E no caso dos notebooks, também, os portáteis também consomem pouquíssima energia, então um MacBook pode chegar a ficar com um uso básico 10 horas sem precisar carregar a bateria.
E isso significa que em repouso ele vai durar muito mais. Então eu posso deixar assim o meu Mac em repouso durante muito tempo. Mas vamos aqui um pouco no ajustes do sistema, né? Ou definições do sistema, se estiver em português de Portugal. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou utilizar um computador é configurar o mouse, ou o rato. Por quê? Essa velocidade da setinha, ela às vezes é muito rápida, às vezes é muito lenta. E no caso do Mac, como vocês já devem ter notado, por exemplo, o botão direito não é assim uma coisa muito óbvia. Não é? Então o mouse não tem botões, o trackpad do notebook ele é um retângulo e, para quem não sabe, é de vidro. Ele não é plástico, ele não é alumínio, ele é vidro jateado com uma cor metálica. Então é uma peça que quebra. Tenham cuidado com seus notebooks, com seus MacBooks. Se algo cai em cima do trackpad, pode quebrar o trackpad. Desculpa aqui, deu um engasgo. E significa que temos que ter cuidado com ele, mas é o que confere também essa suavidade ao trackpad. Portanto, uma coisa que eu posso fazer aqui na configuração é descer, não é, com essa barra. Ah, como eu faço isso no mouse? Bom, no mouse eu deslizo o dedo sobre ele e tenho essa localização. Posso também fazer um clique na barra cinza. Ah, mas a barra cinza não aparece. Realmente, não aparece. Então, posso tentar deslizar o dedo. No caso do trackpad, posso usar 2 dedos para cima ou para baixo, e aí é como se fosse o iPhone, não é? Eu quero jogar essas letras para cima, então 2 dedos para cima eu jogo a letra para cima. Não é? Quero jogar essas letras para baixo, então jogo essas opções para baixo com 2 dedos e deslizo os meus dedos para baixo. Ah, Fernando, ainda tenho dúvidas com isso. Bom, vamos lá então no trackpad, não é? E eu tenho aqui rolagem, o deslocamento e zoom, e tem alguns exemplos, olha. Aqui ele mostra com os vídeos como que é feito esse processo. Olha, 2 dedos no trackpad, para cima e para baixo, e a minha imagem segue a direção dos dedos, mas eu posso alterar. Posso fazer o inverso como era antigamente com a bolinha, com o disco no mouse, como muitas pessoas fazem no Windows, não é? Ou até mesmo no Linux. Então, tem como alterar isso. As pessoas não se acostumam. Por mais que seja esse movimento que eles chamam de natural, seja o mesmo movimento do iPhone, muitas pessoas não se acostumam. Então, podemos tirar essa inversão e assim fazer como fazemos em outros sistemas. Mas o ponto todo está aqui. Cursor e clique, não é? Então, assim, uma outra forma que eu poderia fazer, eu vou fechar aqui a janela, botãozinho vermelho, tenho os meus ajustes ou definições do sistema, ou preferences, aqui embaixo, não é? Com esse ícone. Tenho lá na maçã, não é? E poderia procurar em outros lugares também, mas por enquanto vou aqui na maçã. E por falar em procurar, se eu não consigo achar o mouse, eu posso escrever aqui mouse trackpad, vamos ver. Então temos aqui algumas opções, mas como eu estou no portátil, né, no MacBook, e quero configurar o meu trackpad, vou escrever aqui na busca, e vocês podem ver que é bastante rápida a busca, trackpad. Então, em vez de ficar procurando as opções, eu escrevo aqui na busca, ele localiza e eu já tenho acesso a todas as opções. Velocidade de rastreamento. Então, quando eu movo o meu dedo no trackpad, eu acho que ele vai muito lento. Eu gosto de deixar ele aqui, nessa posição, e aí, com a mesma velocidade do dedo, o mouse vai muito mais rápido, a flecha voa na minha tela. E para mim é interessante assim, mas cada um configura a velocidade do jeito que achar melhor. E o clique? Bom, o clique pode ser médio, pode ser mais leve, pode ser mais forte, não é? Retorno tátil é a vibração do trackpad, no caso dos notebooks, quando eu faço clique. Ah, uma outra informação, além de ser de vidro o trackpad, ele não é móvel. O retorno que a pessoa sente ao fazer um clique é um motor que simula esse clique. Então, se vocês desligarem o computador
com a tela aberta e tentarem fazer clique no trackpad, vão ver que ele não se mexe. Ele é imóvel. É simplesmente a sensação da pressão e temos um motorzinho que faz o impacto do clique com a mesma sensação de um clique. Exato. É um sensor tátil que faz com que haja uma simulação de movimento. Em nenhum momento o trackpad do Mac tem movimento. Ele fica estático nos cliques. Então, quando eu pressiono, oprimo, ele não abaixa, ele não se move. Bom, podemos configurar de várias formas. Eu posso configurar o toque também, né? Então, pesquisa, tocar para clicar, está aqui. Então, algumas pessoas não querem ter que pressionar o trackpad, fazer um clique com força no trackpad para que seja um clique. Eu posso simplesmente ativar essa opção de tocar e aí, cada vez que eu toco no meu trackpad, vocês estão vendo a informação no display agora, não estão vendo o trackpad, mas podem imaginar que é o toque, né? Faço um toque no meu trackpad e ele funciona como clique. Eu gosto de deixar assim, porque além de ser um pouquinho mais silencioso, as respostas são mais rápidas. Eu não tenho que pressionar para fazer o meu clique, é simplesmente encostar. Mas algumas pessoas não gostam, por quê? Porque toques acidentais podem acontecer. Então eu passo o dedo um pouco mais próximo do meu trackpad, sem querer faço um clique. Algumas pessoas não gostam. O trackpad do Mac é muito sensível. Então, inicialmente, para configurar o meu mouse, a minha seta, eu gosto de fazer essas modificações, aumentar a velocidade, mudar aqui o tocar para clicar e também no mais gestos, depois a gente vai fazer aqui uma modificação mais para frente, né? Mas, inicialmente, é isso. O botão direito, bom, já está configurado. Quando eu toco ou faço clique com 2 dedos no trackpad, eu tenho esse menu de botão direito, né? Ah, mas eu queria fazer um clique no canto inferior direito para aparecer um botão. Ok, então vamos lá nos ajustes. Vamos agora 2 dedos aqui deslizar. Ah, eu coloquei ao contrário. Então deixa eu só mudar aqui a rolagem natural outra vez. Pronto, agora está conforme um iPhone ou um ecrã, um display tátil. Então, eu precisava fazer essa configuração do botão direito, né? Clique secundário. Posso fazer clique ou toque com 2 dedos, clique no canto inferior direito ou clique no canto esquerdo. Então, se eu sou canhoto, estou usando o meu Mac com a mão esquerda e quero inverter os botões, inverter, o que eu quero dizer, é do comum, né? Não é que seja uma coisa inversa, para cada pessoa vai ser natural da sua forma natural. Mas o nome do clique direito, clique secundário, né, normalmente ficava no lado direito, porque assim foi inventado o mouse no PC, né, com 2 botões. E normalmente podemos passar esse clique secundário para o lado esquerdo. Então, para quem vai manusear o Mac com a mão esquerda, pode inverter, colocar no sentido inverso do que a gente conhece normalmente como clique direito, né? Fazer para o lado esquerdo. Mas eu prefiro deixar esse daqui com 2 dedos, que é muito prático. 2 dedos aqui, já tenho o menu. Ops, fiz um clique com um só. E tenho o meu menu secundário a todo tempo, com toque, com clique, das duas maneiras, né? Posso fazer o clique ou o toque. Agora sim. Então, com o clique direito configurado e velocidade do mouse também configurada, eu tenho tudo que eu preciso para poder continuar a minha configuração, a minha exploração aqui do Mac e tentar entender um pouco mais como funciona. Então, para o próximo vídeo, falar aqui um pouco mais das janelas do Finder, para que seja possível encontrarmos os arquivos, os ficheiros e os dados que eu tenho no meu computador de uma forma ainda mais fácil, né? Portanto, temos aqui o menu do Mac, um menu universal, cujas opções mudam
de acordo com os aplicativos. Depois, esse menu da maçã com algumas opções de configuração, ou até mesmo reiniciar e desligar, e também o About aqui, o sobre, não é? Para nos permitir aqui ver número de série e outras opções do Mac. A ajuda, que vai ajudar a procurar aqui as opções de menu e tirar dúvidas do software que eu esteja a utilizar. Depois, o dock com o software que esteja aberto, não é? Não o ativo vai aparecer lá do lado da maçã, canto superior esquerdo, ao lado do menu da maçã, software que está ativo, no meu caso aqui agora o Finder, agora o Dicas, agora o Lembretes, e com os aplicativos aqui embaixo, alguns temporariamente, mas sempre com um pontinho preto quando estão abertos, portanto eu sei que Lembretes e Dicas estão abertos, e agora eu posso aqui ir no menu do Lembretes, encerrar, para fechar a aplicação, faço clique no Dicas, Dicas, encerrar, e aqui no Finder não posso fazer, porque quando eu encerro o Finder, na verdade eu estou desligando o meu macOS, né? Então eu posso fechar a janela aqui com esse botãozinho vermelho, continuo no Finder, o Finder sempre vai estar aberto com um pontinho preto embaixo, vamos aqui ver o Finder outra vez, e isso só vai desaparecer quando eu desligo o meu Mac. É isso então.